Bom dia, oitavo B. Hoje é quarta-feira, né? Dia 9. Vamos continuar aí com as nossas aulas. É o seguinte, pessoal. Nós já começamos a unidade 3 aí, que é energia elétrica, cargas em movimento. Só que nós precisamos fazer uma avaliação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar com a sequência aí dessa unidade 3. Nós temos aula hoje. Nessa aula de hoje eu vou fazer a revisão da unidade 1. Amanhã eu faço a revisão da unidade 2, tá? E na sexta-feira, vai ser dia 11, nós fazemos a nossa avaliação, certo? Então vamos fazer aí a revisão da unidade 1 e 2. Aí logo após a revisão vocês podem entrar em contato comigo no privado para ver se alguém tem alguma dúvida, né? Então vamos lá, pessoal. A unidade 1 aí, ele está falando sobre a descoberta da eletricidade, né? Então ele diz lá a história da eletricidade. Eu falei para vocês que eu não iria cobrar muito em relação à história, né? Mas vocês têm que saber pelo menos quais foram os cientistas que descobriram determinada coisa, né? E quando mais ou menos, né? Mas se vocês souberem relacionar o cientista com a descoberta, eu já fico feliz, tá? E aí, na página 286, ele está falando aí sobre eletricidade no decorrer dos tempos, né? Dessa parte aí, eu quero que vocês grifem esse primeiro parágrafo aí, pessoal. Ele diz lá: a manifestação da eletricidade em fenômenos naturais foi uma das motivações para que a humanidade buscasse saber mais sobre isso. Os relâmpagos e raios em uma tempestade são exemplo dessas manifestações. Só até aí, pessoal. Manifestações. Ele está dizendo aí também que eletricidade, né, significa âmbar em grego, tá? E está dizendo, está colocando aí algumas árvores, né, que produzem essa resina que dá essa cor âmbar. Na realidade, o âmbar é essa cor escura, né? A gente vê usado em vidros que guarda toda e qualquer substância que não possa passar pela luz, como os medicamentos, tá? Pessoal, tem um barulhozinho aí de fundo, é meu vizinho, tá? Não tenho o que fazer porque parece que ele resolve ouvir funk todo dia no mesmo horário. Eu vou ter que trocar o horário da gravação da minha aula, só que eu gosto de gravar bem cedo. Mas fica meio difícil. Mas vamos lá. Na página 287, ele está falando aí, ó, sobre corpos eletrizados, corpos neutros, eletrostática e magnetismo. Eu gostaria que vocês grifassem essas definições aí, está à direita aí da apostila, tem lá corpos eletrizados. Nomenclatura atribuída a objetos que passam a demonstrar propriedades elétricas depois de interagirem com outros objetos. Então, grife esse daí. Corpos neutros, também grife. Nomenclatura atribuída a objetos que não demonstram propriedades elétricas. Eletrostática, área da física que estuda as propriedades e o comportamento de cargas elétricas acumuladas nos objetos. E magnetismo, capacidade que os ímãs têm de atrair o ferro, tá? Então, vocês vão grifar essa parte aí. E também, nessa mesma página, 287, onde ele diz lá, gerador elétrico e compreensão dos fenômenos que empregam eletricidade. Esse parágrafo todo, pessoal, eu quero que vocês grifem aí,
Porque esse parágrafo aí, ele está falando sobre o primeiro gerador. Então, eu posso pedir alguma coisa sobre isso, tá? Então, grifem aí. Ele está dizendo lá, ó. Em meados do século XVII, uma das correntes de pensamento que tentavam explicar fenômenos naturais acreditava que os corpos celestes influenciavam uns aos outros. Assim, a Terra influenciava a Lua e os demais planetas da mesma forma que os outros corpos celestes influenciavam a Terra. Era o que pensava o físico e inventor alemão Otto von Guericke, que criou uma estrutura representativa da Terra para investigar os fenômenos elétricos. No ano de 1663, construiu um aparato com uma esfera de metais fundidos para estudar o movimento terrestre. A esfera continha uma grande quantidade de enxofre e, para imitar o movimento da rotação do planeta, foi fixada em um eixo horizontal com uma manivela. Com esse aparelho, Guericke observou que, se a bola fosse freada com uma das mãos, a esfera adquiriria propriedades similares às do âmbar, em virtude do atrito. Assim, ele não só inventou a primeira máquina capaz de gerar fagulhas elétricas, como descobriu a atração e a repulsão elétrica, criando então o primeiro gerador eletrostático. Então, dessa página aí, é isso que eu quero que vocês grifem, tá? Vamos lá, página 288. Página 288, vocês vão ver, deixa eu ver quantos parágrafos aí. O primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, onde ele está falando aí, pessoal, que está até em destaque aí, iluminismo. Então, vocês vão grifar aí essa parte. Gray concluiu que um corpo neutro poderia ser eletrizado se entrasse em contato com outro corpo eletrizado. Demonstrou também a existência de dois tipos de materiais, os condutores e os isolantes. Essas experiências foram bastante divulgadas em todo o continente europeu e coincidiram com o nascimento de um movimento que tomava conta da Europa naquela época, o Iluminismo. Então, vocês vão grifar até Luminismo, pessoal. Até essa parte aí onde ele está falando do Luminismo. Já na página 289, nós temos aí o conceito de eletricidade. Então, nós sabemos, né, que hoje em dia, né, nós sabemos o conceito hoje em dia de eletricidade, nós sabemos que qualquer tipo de eletricidade, ela tem que passar pelos fenômenos elétricos, né, que está contida no interior dos átomos, né. Os átomos, nós sabemos, compõem toda a matéria, né, toda a matéria é formada por átomos, e esses átomos que possuem, né, todo o átomo possui partículas positivas, negativas. São essas partículas atômicas, precisamente os elétrons, que vão determinar, né, a capacidade de eletricidade de cada material, tá? Então, no segundo parágrafo aí sobre conceito de eletricidade, vocês vão grifar aí o que ele está dizendo. O termo eletricidade refere-se ao conjunto de fenômenos produzidos pela movimentação de cargas elétricas associado a uma das diversas formas de energia que existem na natureza, a energia elétrica, que pode ser convertida em outras formas de energia, como som, luz ou calor. Tais formas também podem ser convertidas em energia elétrica. Em virtude das diversas aplicações relacionadas a essas transformações, a eletricidade é popularmente chamada de energia elétrica. Uma das primeiras aplicações da eletricidade na iluminação pública
ocorreu na Feira Mundial de Chicago em 1893. Então, grifem aí, pessoal, até 1893. Vocês vão começar lá no segundo parágrafo, grifa o segundo parágrafo inteiro, e do terceiro parágrafo só essa frasezinha aí até 1893. Então, o que ele está dizendo aí? Que o conceito de eletricidade vem da constituição atômica, ou seja, da constituição de cada átomo. Por isso que cada matéria, ela possui a capacidade de transmitir eletricidade ou não, e também de transmitir eletricidade em grande quantidade ou em menor quantidade, tá? Então, isso tudo aí depende da constituição do átomo. E lembrando que o átomo é constituído pelas partículas atômicas, prótons, nêutrons e elétrons. Aliás, partículas atômicas é uma boa pergunta para a prova de vocês. Quais são as partículas atômicas? Prótons, elétrons e nêutrons, tá? Então, dessa página aí, é isso daí que eu quero que vocês grifem aí, destaquem, para que vocês tenham noção aí do que eu vou pedir em prova. Vamos lá para a página 290, pessoal. Na página 290, nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. Grifem aí. Ele está dizendo lá, pessoal. Em geral, quando um corpo apresenta a mesma quantidade de cargas elétricas positivas e negativas, dizemos que ele está neutro. Lembrando que eu falei para vocês que todo átomo é neutro. Ele tem que ter a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Ele é eletricamente neutro. Quando isso ocorre, o corpo é considerado eletrizado, possibilitando a percepção de alguns fenômenos de natureza elétrica. Grifem esse parágrafo, o próximo também. A eletrização, portanto, consiste em um processo no qual são alteradas as quantidades de carga de um corpo após sua interação com outros materiais, resultando em um desequilíbrio entre cargas positivas e negativas. Então, pessoal, quando eu tenho a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, eu digo que aquele material ele está eletrizado. Mas o fato dele estar eletrizado não quer dizer que ele vai conduzir a corrente elétrica. Quando que ele vai conduzir a corrente elétrica? Quando acontecer um desequilíbrio nessas cargas elétricas, tá? Entre as cargas positivas e negativas, né? Quando as cargas elétricas se acumulam em um objeto, né? Aí nós dizemos que ele apresenta a eletricidade estática, fica lá acumulado naquele objeto, tá? Um exemplo dessas partículas aí, pessoal, são as pilhas, né? Quando você pega uma pilha, você olha as duas extremidades da pilha, tem lá, numa extremidade tem um sinal de positivo, na outra tem um sinal de negativo, né? O aparelho onde você vai colocar essa pilha também tem um sinalzinho de positivo e um sinalzinho de negativo. Se você colocar invertido, o aparelho não vai funcionar, tá? Então, vocês veem que eles têm o quê? Para que passe a corrente elétrica, um polo é positivo e um polo é negativo. Como eu disse para vocês, os opostos se atraem. Tudo que for diferente, ele se atrai. Se você colocar positivo, positivo, são iguais, não vai funcionar. Você não vai ter a passagem de corrente elétrica. Então, aí é que a gente diz que os opostos se atraem, né? Pela lei da física, o oposto se atrai, tá? Então, é isso que ele está dizendo aí sobre a eletrização. Então, grifem aí esses dois parágrafos, tá?
Vamos ver aí. Vamos ver aí, pessoal, a página agora 292. A 292 e 293, pessoal, ele está falando aí sobre as invenções, né? E eu estou pedindo na prova de vocês, como eu disse, eu não quero que vocês saibam a história toda da eletricidade, mas vocês têm que ter noção de quem foi, quais são os cientistas e quais são as suas descobertas, tá? O que foi que cada cientista descobriu. Aqui ele está citando dois fatos que foram muito importantes para a eletricidade, né? Que foi a invenção do para-raios e a invenção da lâmpada elétrica, tá? Então, essas duas páginas aí, pessoal, vocês devem grifar, tá? O que ele está falando lá sobre essas invenções, tá? Então, a invenção do para-raio. Quem que inventou esse para-raio, né? Foi Benjamin Franklin, né? Por volta de 1752. Ele fez uma experiência que até hoje, né? Se você for ler os relatos dos cientistas, se for procurar lá na história, você vai ver que nenhum cientista afirma que essa experiência realmente ocorreu. A maioria deles acham que ele inventou essa experiência, tá? Mas se ele inventou ou não, o importante é que deu certo, né? Através dessa experiência, ele concluiu que os fenômenos naturais, como raio, trovão, eles produzem eletricidade, né? E isso é uma verdade, né? O raio, o trovão tem elétrons livres, né? Eles produzem eletricidade, tá? Tanto acontece isso que quando tem uma tempestade com raio e trovão, algumas pessoas, a primeira coisa que fazem é o quê? Desligar os equipamentos elétricos dentro de casa, né? Desliga tudo que está na tomada. Televisor, tira celular da tomada, não usa celular durante aquela tempestade. Tem gente que tira até geladeira, né? Desconecta a geladeira da tomada também, tá? Então, verdade ou mentira que esse experimento foi realmente realizado, nós não podemos afirmar. Mas que valeu para demonstrar, tá, o que Franklin queria, isso valeu. Ele conseguiu atingir o objetivo dele. Se ele realizou aquela experiência ou não, aí já não sabemos. Mas vamos ver aí o que ele está dizendo lá. Invenção do para-raios. Acredita-se que o cientista, olha quanta coisa é denominada a ele. Acredita-se que o cientista, escritor, empresário e diplomata norte-americano Benjamin Franklin tenha sido o responsável pela realização de um experimento marcante na história da humanidade, em junho de 1752. Relatos descrevem que ele utilizou um fio de metal para empinar uma pipa de papel. Esse fio estava preso a uma chave, também de metal, manipulada por um fio de seda. Ao soltar o brinquedo, Franklin percebeu que pequenas faíscas eram emitidas pela chave, demonstrando assim que a eletricidade dos raios podia ser conduzida pelo dispositivo. Ou seja, pessoal, primeiro que ele correu um risco muito grande, né? Ele pegou um fio de metal, mais uma chave que também é metal, e foi empinar a pipa lá, né? Soltar a pipa numa tempestade, onde tinha trovão e relâmpago, ou seja, a possibilidade dele atrair um raio para si mesmo ali era muito grande. Por isso que os cientistas não acreditam que ele realizou esse experimento. Porque se ele realizou esse experimento, foi um experimento muito corajoso, né?
porque ele colocou em risco ali a vida dele. Olha o que ele diz lá. Apesar de o experimento ser descrito pelo próprio Franklin, não há relatos de que ele realmente o realizou. Alguns historiadores da ciência afirmam que tal experimento nunca foi realizado e que seria apenas uma versão da história. O fato é que esse experimento comprovou para a comunidade científica da época que o raio é uma corrente elétrica, cargas elétricas em movimento de grande intensidade, certificando a relação entre esse fenômeno natural e a eletricidade. Então eu quero que vocês grifem aí o primeiro parágrafo, invenção do para-raios. O que eu posso pedir daí para vocês? Quem foi que inventou esse para-raio, né? Não vou pedir para você explicar essa experiência dele, mas, né, posso pedir quem foi que inventou esse para-raio, tá? Então, o fato dele ter demonstrado que os raios são cargas elétricas em movimento mudou tudo na história, né? Das invenções em relação à eletricidade, tá? Aí, lá na página 293, ele está falando sobre a invenção da lâmpada elétrica, né? Quem inventou a lâmpada elétrica foi Thomas Edison. Ele inventou aquela lâmpada antiga que nós usávamos, que era chamada de incandescente. Quiser não é, né? Chamada de incandescente. Hoje em dia praticamente não se fabrica mais essa lâmpada, né? Quando ele inventou essa lâmpada, deveria ser feito alguns ajustes, né? Que essa lâmpada ela era incandescente, então o que acontecia? O gasto de energia era muito grande, ela esquentava o ambiente, iluminava, mas esquentava o ambiente, e tudo isso foi reformulado com o tempo. Hoje em dia nós usamos a lâmpada fluorescente, né? Ela não esquenta o ambiente, ela dura muito mais, né? E ela gasta menos energia. Então vamos ver aí o que ele está falando aí sobre a invenção da lâmpada elétrica. A partir da segunda metade do século XVIII, uma enorme quantidade de invenções tomou conta do meio científico, com muitos cientistas disputando a autoria de alguns inventos. Isso daí aconteceu, pessoal, na Revolução Industrial, ou seja, sempre que um cientista está pesquisando alguma coisa, seja em qualquer área, que isso vai ser relevante para a humanidade, todos os cientistas começam ao mesmo tempo fazer essa pesquisa, porque quem que não quer, né, ter um nome associado à descoberta de alguma coisa? É o que nós estamos vendo agora na tentativa da vacina do Covid, né? Vocês veem os cientistas trabalhando que nem loucos. Por quê? Vai ser um feito muito relevante para a humanidade, né? O cientista e o país que realmente tiver todos já as etapas de uma vacina prontas, tiver a fabricação dessa vacina, a distribuição dessa vacina para a humanidade, vai ser um marco, né, para a humanidade. Tá? Então, todo cientista corre nessa direção. É o que ocorreu lá no século XVIII, tá? Em relação à eletricidade. Todos queriam descobrir uma maneira para poder gerar eletricidade de uma forma mais rápida, duradoura, né? Então ele diz, nesse contexto, que era o da Revolução Industrial, houve a tentativa de criar uma fonte de iluminação que pudesse substituir as velas e outros produtos combustíveis. Os primeiros registros do protótipo de uma lâmpada surgiu em 1802. Porém, foi somente no final do século XIX, em 1879,
que Thomas Edison trouxe a solução definitiva para esse desafio. O inventor apresentou uma lâmpada incandescente que poderia ser comercializável. Por meio de uma haste de carvão a vácuo, ele conseguiu obter uma iluminação muito forte por muito mais tempo do que todos os experimentos realizados até então. Com o vácuo, Edison conseguiu evitar a combustão do filamento e a lâmpada pôde ficar acesa por mais tempo. O único problema apresentado pela lâmpada incandescente foi o baixo rendimento, pois boa parte da energia elétrica era perdida na forma de calor. A descoberta gerou uma patente e o experimento entrou para a história com a invenção da lâmpada elétrica. Edison então fundou a empresa que seria responsável pela produção e venda de seu invento. Ou seja, rapidinho, né? Ele gerou uma patente. O que é uma patente, pessoal? Uma patente é quando você faz uma descoberta, você vai e registra aquela descoberta. A partir do momento que você registrou aquela descoberta, ninguém mais pode dizer, não, fui eu que inventei. Não, está lá registrado, tal pessoa inventou aquilo ali. Então, ninguém mais pode dizer que inventou. Tipo, essas lâmpadas que nós temos agora, que são as lâmpadas fluorescentes, não é uma lâmpada. Tudo bem, os cientistas trabalharam para poder transformar essa lâmpada lá de Thomas Edison numa lâmpada com maior eficiência. Sim, trabalharam, conseguiram que ela tenha mais durabilidade, que ela gaste menos energia, que ela não esquente o ambiente, mas isso não dá o direito a eles de dizer que eles descobriram a lâmpada fluorescente. Entendeu? Ele tem um registro para a fabricação dessa lâmpada, mas a descoberta da lâmpada continua sendo Thomas Edison, é atribuído a Thomas Edison, tá? E ele, como não era besta nem nada, ele foi já, além dele registrar a patente, ele fundou uma empresa para poder fabricar essas lâmpadas. Aquele filamentozinho que quando queima uma lâmpada essa daí, você chacoalha a lâmpada, aquele filamento ele balança, né? Ele solta. Isso aí a gente diz que a lâmpada queimou. Aquilo ali é tungstênio, tá? Um elemento químico muito importante. Então, pessoal, dessa unidade aí, é isso aí que eu quero que vocês saibam para fazer essa avaliação, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí dessa unidade 1, é só entrar em contato comigo no privado, tá? Que nós vamos tirar as dúvidas. Na próxima aula vai ser amanhã, né? Amanhã eu vou fazer a revisão da unidade 2, tá? Até mais, pessoal.